Olá para você que participa da Feira de Profissões aí na ETEC de Itapira. Essa feira que está sendo realizada de maneira virtual e que é uma grande oportunidade, tanto para você aprimorar estudos, aumentar em conhecimento ou até mesmo conseguir de repente uma oportunidade no mercado de trabalho. Eu me propus a falar com vocês aqui sobre oportunidades que virão após pandemia, né? Ou depois da pandemia. Vai haver essas oportunidades? Como que a gente tem sinalizações de que elas existem? Quais são as transformações que estão aí? Porque tem transformações também. Muitas mudanças já estão acontecendo. E muitas vezes o jovem não tem essa percepção. Vou trazer um pouco disso para vocês aqui também, tá? Eu estruturei essa apresentação para ser o mais rápido possível, numa breve apresentação minha, e depois vai se seguir exatamente o que está acontecendo atualmente em meio à pandemia. O que está acontecendo de transformação? O que é que vai mudar quando eu sair do emprego, ou quando eu começar a procurar, ou se eu começar a procurar a partir de agora? Eu vou trazer algumas mudanças que já estão acontecendo e futuramente vão ser implantadas em todas as empresas, tá? É só uma questão de tempo que você vai sentir isso também na sua pele. E depois eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre cada um dos cursos que eu percebi que está na grade aí da ETEC. Tem alguns que são muito importantes, eu achei bem bacana, bem interessante falar com vocês sobre até algumas coisas que vocês podem fazer durante o curso para ter um diferencial na hora de procurar emprego. E também o que é que as pessoas mais erram e, portanto, não conseguem um emprego mesmo tendo o diploma, tá? Então eu vou tentar ser muito prático, mas antes eu queria fazer isso. A minha apresentação, mostrar o que está acontecendo atualmente e o que vai vir depois da pandemia. Espero que vocês gostem bastante. Vou começar me apresentando, meu nome é Alexandre Custódio, eu sou formado em Administração, pós-graduado em Gestão Avançada de Pessoas pela PUC. E o convite para que eu viesse a lecionar veio depois que eu passei pelo CIEE, o Centro de Integração Empresa-Escola. Para quem não conhece, o CIEE é uma empresa que faz a ponte entre as escolas e o mercado de trabalho. Então a empresa precisa de um aluno para ser estagiário, aprendiz, trainee. Nós vamos até as escolas, encontramos jovens interessados e encaminhamos para a empresa, tá? Então a gente faz um sistema de busca realmente por pessoas que querem entrar no mercado de trabalho, mas que muitas vezes não têm experiência. Então eu percebi muito essa questão do que é que o jovem erra na hora de fazer o currículo, qual a informação que ele não colocou, o que é que o empresário reclama, quais são as dificuldades, o que o empresário espera, o que o jovem espera. E quando você analisa isso, você percebe que tem uma diferença enorme do ponto de vista do aluno e o ponto de vista do empresário. Então a gente está ali no meio tentando fazer. A gente estava, né? Eu agora não sou mais do CIE um bom tempo, mas o trabalho era fazer essa ponte. Unir o estudante que quer a oportunidade com a empresa que tem essa oportunidade. E diante de toda essa experiência, surgiu para mim, depois de um tempo, uma oportunidade de ir no Senai para fazer justamente o quê? Ajudar alunos com alguns projetos que haviam a conseguirem entender melhor como é que funcionava isso. O currículo, a entrevista, os processos seletivos e como o jovem deve se comunicar com a empresa. A mesma coisa que a gente tentava mostrar em outros lugares como o CIEE, que o jovem estava em falta, tá? Então, devido a esse trabalho, fui convidado depois para ir para o Senai e de lá eu não parei mais de dar aula. Passei por Senai, Senac, Instituto Federal do Espírito Santo, lá no campus de Cachoeiro de Itapemirim, onde dei aula para a graduação de Engenharia de Minas, Engenharia Mecânica, Sistemas de Informação e também cursos técnicos, como que você provavelmente faz aí na ETEC de Itapira. Então, é importante falar isso, parece até que eu estou querendo, né, mostrar que eu sou, não sei o que tem, mas gente, não é nada disso. Hoje em dia, o que está acontecendo é que você tem muita gente indo para YouTube, indo para redes sociais, postando muita informação, mas às vezes a pessoa não viveu isso. Ela não tem experiência nisso que ela está falando. E também ela nem tem uma formação. Então o que você deve fazer é procurar informação de qualidade, com pessoas que viveram, que sabem o que estão falando, que são formadas nessa área, tá?
Então comece a fazer muito disso, filtrar a informação que chega até você. Já me apresentei para você, deve estar aparecendo aqui do lado um pouquinho no meu currículo. Então lembre, isso existe não é para que ninguém se gabe, mas é para que você saiba de onde é que está vindo a informação que vai fazer você fazer um curso, que vai orientar você como procurar emprego e que, portanto, tem um impacto na tua vida muito importante. Então comece a filtrar isso, porque isso vai fazer diferença na tua vida. Legal? Legal, já me apresentei e vou falar com vocês então agora sobre o que é que está acontecendo, sobre esse processo de transformação que está acontecendo no mundo. Você, se é estudante, já cansou de ouvir o teu professor falar que a gente vive na quarta revolução industrial, indústria 4.0, serviço 4.0, agricultura 4.0, enfim, o que a gente está vivendo, gente, a gente está no meio de uma transformação enorme. Há 2 anos atrás, se não me engano, ou 1 ano atrás, a grande atração que teve aquela feira, a AgroShow em Ribeirão Preto, era um trator que não tem direção, não tem acelerador, não tem espaço para motorista, tá? Imagina o que é isso. Cada vez mais a gente vê menos necessidade de músculo e sim mais necessidade de raciocínio, mais cérebro implantado nas empresas ou para fazer as coisas funcionar. O que mostra que a gente sempre vai ter que aprender, sempre a gente vai ter que estudar. Então, antes da pandemia, você já via o uso de drones na agricultura, você teve esse trator que revolucionou e uma série de outras coisas que vinham tomando formato, né? Como o ensino à distância. Aí veio a pandemia. O que aconteceu? Todas as faculdades, cursos técnicos tiveram que se adaptar e criar uma infraestrutura que sabiam que ia ser a estrutura do futuro, mas que naquele momento não tinham. Isso é importante para que você perceba como que foi acelerado todo o processo de transformação e de evolução que a gente tinha implantado até então. E isso acaba batendo também na questão de procurar emprego, tá? E eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês como que isso chegou também nessa questão. Mas deixa eu falar algo para vocês que eu acho importante. Toda vez que a gente vai fazer uma grande transformação na sociedade, é necessário a gente dar tempo para que as pessoas absorvam isso. É por isso que muitas escolas não tinham essa plataforma, ou melhor dizendo, essa estrutura para o ensino à distância, tá? A gente faz isso de maneira gradual, até para que a sociedade absorva isso. Então, se você ver um gráfico, você vai ver algo bem lento, que lá na frente vai se transformar em uma realidade. A grande verdade é que em janeiro de 2020, a gente teve uma pancada muito forte na sociedade, e em todas as áreas. Todas as áreas, agricultura, indústria, comércio, serviços, todo mundo foi impactado por isso. E aí você tem um problema muito sério, porque a tecnologia, a revolução 4.0 que a gente estava vendo, ela praticamente vai fazer com que a gente tenha menos necessidade do esforço físico e muito mais de programação, maquinário e por aí vai. Enfim, não vou entrar em muitos detalhes com respeito a isso, porque você já estudou aí. Mas o que acontece? Lembra aquele gráfico que eu falei lá na frente, eu implanto? O que aconteceu é que com a pandemia, você teve uma necessidade de implantar rapidamente isso. Então aquilo que era para ser sentido lá na frente, você agora implanta e a sociedade sente aqui. Eu vou dar um exemplo para você ver como que isso foi uma pancada forte. A gente pensava que trabalhar com um banco online, não é, no celular, ia ser absorvido de maneira muito lenta pela população brasileira. Mas você percebeu como que foi uma mudança muito rápida e profunda? De repente todo mundo que era de poder aquisitivo baixo acabou entendendo como funcionava essa questão de home bank, né? Banco virtual. Por quê? Porque teve a necessidade disso para você receber o auxílio emergencial. O auxílio emergencial fez esse salto rápido. A gente pensava que lá na frente ia ser implantado isso, enquanto na realidade foi de maneira muito rápida. E outra coisa que a gente percebe que também mudou foi, por exemplo, a maneira como bancos fazem processos seletivos. Isso afeta você. Mas eu não vou procurar emprego em banco, professor. Mas as outras empresas observam o que as empresas de ponta fazem
para depois seguir e implantar também. Então não é de duvidar que daqui a pouco tempo você vai passar pelas mudanças que eu vou começar a falar com vocês, tá? Vamos lá então? Uma das mudanças. A primeira mudança que você vai sentir quando for procurar emprego é a questão de entregar currículo. Gente, você não pode mais entregar um currículo porque a tua mão pode estar com Covid e o papel acabar ficando com Covid. Então o fato de você deixar o seu currículo com alguém já é algo que não é indicado pelos protocolos de segurança. Então como é que você vai procurar emprego daqui para frente? Era um processo gradual, que nem eu falei para vocês. Mas a Covid veio para dar um avanço. Daqui para frente, provavelmente você vai conseguir emprego através daquele localzinho lá, trabalhe conosco no site da empresa. Você vai ter que fazer o cadastro virtual, cadastro online na página de cada empresa. Ou, de repente, na agência de emprego que ela é vinculada ou tem uma parceria, tá? Então a entrega de currículo físico, que era algo que já estava começando a ser eliminado, daqui para frente vai ser eliminado de uma só vez. O que a gente observou em bancos, que eu estou falando que vocês vão observar também na vida de vocês, é outro fenômeno que antes não era tão bem implantado, mas que agora está de maneira universal, tá? Em bancos e daqui a pouco afetando todo mundo. É traçar o perfil da pessoa que vai até você. E aí o que é que aconteceu de mudança em questão de 3 meses? Bancos como o Itaú e também o Bradesco acabaram mudando, não estão mais com aquelas agências de emprego que faziam o processo seletivo para eles, porque estão usando agora uma IA, tá? Uma inteligência artificial, em que você entra ali com os seus dados, coloca ali, faz um teste, tá? Coloca os dados, insere teste, faz os testes, e acontece o quê? Tiveram pessoas que me seguem no YouTube que mandaram para mim o resultado do teste. É impressionante, você faz o teste, a IA processa isso tudo e já manda um e-mail com seus pontos positivos e pontos negativos. Antigamente era muito caro fazer isso, era um psicólogo que fazia. E agora o acesso está universal, tá? Então percebam que é uma transformação imensa, porque eu tracei o teu perfil uma vez, ele está traçado para sempre. Então tome muita atenção quando for fazer um teste de perfil, porque se você fizer de qualquer jeito, aquele dado daquela inteligência artificial pode servir para muitas empresas. E aí você se queima não somente com uma, você se queima com todas. Quer uma dica? Faça primeiro o seu cadastro. Se tiver algum texto, algum teste, melhor dizendo, vá descansar. No outro dia você vai fazer ele com calma, porque você vai estar concentrado só naquilo. Muitas vezes fazer um cadastro online no site de uma empresa ou de uma agência é muito estressante. Então tenha calma, não se apavore, faça tudo com calma. Outro ponto muito importante que você deve estar atento é que se existem empresas aí na tua cidade, aí em Itapira, que você tem o sonho de entrar, você tem que entrar no LinkedIn e seguir essas empresas. Ou sempre entrar no site dessas empresas e ler o que tem de novidade e o que não tem. Geralmente todas as oportunidades que as empresas têm, elas colocam no LinkedIn. Mas se você tiver um outro local que você tem acesso a essas informações, não tem problema. Mas não fique tanto na dependência de alguém te informar. Você tem que já começar a entrar, entender como funciona o processo seletivo, para na hora que você se formar, quiser um estágio ou participar de algum processo seletivo, você poder ficar tranquilo. Veja o caso de bancos. Eu estou falando sobre bancos porque é algo bem recente, tá? Eu postei 4 oportunidades em bancos: Sicredi, Itaú, Santander e também o Bradesco. O que acontece com as vagas de 2021 para estágio, trainee e jovem aprendiz, que é uma oportunidade para você que está cursando aí a ETEC? O que acontece é que se você deixar para fazer no ano que vem, você só vai ter possibilidade em 2022. Por quê? Porque os testes e os processos seletivos estão sendo feitos, agora, dezembro de 2020. Então quem deixar para fazer em 2021 não vai encontrar mais o processo aberto. Por isso a importância de você sempre se manter informado e atualizado. Você tem que seguir aquilo que você quer. Se você quer muito entrar naquela empresa,
você não pode deixar para depois, você antes tem que começar a seguir e entender como funciona todo o processo seletivo ali. Acho que deu para a gente entender bem, então, as transformações que estão acontecendo e que tem que ter também na mente da gente. Agora eu quero falar com vocês a respeito dos cursos que vocês têm aí na ETEC à disposição. O primeiro curso que eu vou falar é a administração. E o que eu queria falar sobre a administração? Geralmente quando você faz um curso de administração, já existe dentro do próprio curso informática básica. Só que o que acontece? O jovem acredita que todo empresário ele já sabe que o curso dele tem informática básica dentro. Mas o empresário ele não lê pensamento e mesmo que alguém já tenha falado, ele esquece. A tua obrigação enquanto candidato é colocar no currículo que você tem informática básica. Mas não é informática básica. Você tem que descrever que tem Word, que tem Excel, que tem Outlook. Você tem que descrever quais são os cursos de informática básica. Eles não querem de uma pessoa que faz administração um curso avançado de programação. O administrador precisa ter o básico para bater um texto, para inserir dados numa planilha, fazer uma planilha, lidar com e-mail, mandar anexo. Isso tudo eu só sei se você colocar que tem esse curso específico de informática básica. Então descreva no currículo. Você não faz ideia o tanto de empresário que reclama porque não encontra no currículo essa informação, tá? Então, ó, já tô cantando a bola para que você não tenha problema, como muitos têm, porque não tem essa informação. O outro ponto que é muito importante, que pode fazer a diferença, é você ter um curso de atendimento, mesmo que seja um curso gratuito. Por exemplo, o Senai tem um curso gratuito, online, de qualidade no atendimento. Esse já é um curso que vai abrir muitas portas para você. Ele é curto, é rápido e vai te ajudar a ter um diferencial competitivo, tá? O curso de atendimento é muito valorizado porque nele você aprende a lidar com consumidor, com cliente, com fornecedor. Só que dentro de cliente está também o colega teu de serviço. E você vai entender que ele é tão importante quanto qualquer outra pessoa. Então o empresário vê esse tipo de curso como um diferencial, porque você sabe trabalhar com quem está dentro da empresa, quem é fornecedor e quem também é cliente ou consumidor. O próximo curso que eu vou falar com vocês é Química e vou ser bem sincero. O mercado para técnico em Química, gente, ele é muito amplo, tá? Só não vai trabalhar praticamente quem não quiser ou tiver medo, de repente, de exercer a profissão. Porque existe uma carência muito grande para quem é formado em Química, mesmo que seja técnico. Então não tenha medo, se formou, vá e tente realmente uma colocação. Inicialmente você pode ganhar um pouco menos do que você pensou, mas passado alguns meses você vai ver que você já vai ter um diferencial aí na remuneração de maneira bem significativa. O próximo que eu escrevi aqui é desenvolvimento de sistemas. E aí eu vou jogar de maneira bem limpa, o futuro é esse. Para vocês terem uma ideia, o Itaú lançou em julho desse ano, eu até noticiei aqui no canal do professor Alexandre Custódio no YouTube, ele pediu 1000 jovens em todo o Brasil, tá? E se o jovem tivesse somente noções, alguns cursos básicos, o Itaú daria de maneira virtual os cursos. Aí você percebe a carência que tem no mercado, tá? Isso aconteceu com o Itaú, isso aconteceu com o Santander, enfim, foi uma loucura, parecia que os bancos estavam disputando pessoas que iriam se formar na metade do ano. E o que aconteceu é que agora, no final do ano, a gente teve de novo a abertura do Santander pedindo jovens para entrar nesse mercado. Por quê? Porque os jovens têm medo, acham que não vão conseguir. Se eles estão dando até o curso gratuito, é porque eles querem apostar em vocês e eles necessitam. Eles vão ver se tem alguma carência e vão suprir isso, tá? O grande problema de quem não consegue, muitas vezes, um emprego nessa área é porque não tenta. É porque não encara, não vai, não peita, não tenta para ver o que é que deu certo, o que é que deu errado e até de repente fazer melhoria. Mas se você for e tiver noções, pode ter certeza que você vai conseguir uma colocação no mercado de trabalho, porque TI, seja lá o que for, tá? Até mesmo desenvolvimento de sistemas, é a bola da vez no mercado de trabalho mundial. Agora eu vou falar com vocês sobre 2 cursos
que é o curso de enfermagem e farmácia. Ô, gente, tem uma pandemia lá fora. Eu preciso falar mais alguma coisa? Cada vez a gente vai se exigir vai ter mais necessidade de profissionais da área da saúde. Então, enfermagem e farmácia, olha, é também, vamos dizer assim, a bola da vez, tá? Eu diria até que não era, mas a pandemia veio para mudar isso. Assim como eu necessito da pessoa que vai trabalhar com TI para desenvolver sistemas, uma vez que as pessoas não vão poder ter contato e vão ter que se comunicar de maneira virtual, o mundo caminha para o virtual, né? Assim como eu preciso dessa pessoa para a economia girar daqui para frente, eu necessito também para que as pessoas estejam vivas de quem está na farmácia e de quem vai trabalhar como técnico em enfermagem, tá? Uma coisa que eu queria passar para vocês, também seria muito interessante fazer o curso de atendimento, que eu já mencionei para o pessoal de administração, mesmo um cursinho rápido de 2 horas gratuitos, como que eu falei do Senai. A Fundação Bradesco também tem esse curso gratuito online, tá? E emite certificado depois. Mas outra coisa que é muito importante é comunicação verbal. Imagina aquele sujeito no balcão da farmácia que não fala nada, ou aquele farmacêutico que só sabe balançar a cabeça. Treine comunicação verbal. De que maneira? Fazendo apresentações de trabalho, aproveitando todo momento que você está com a família ou com colegas para tentar expressar ou falar alguma coisa, tá? Enfim, não é para ficar louco com isso, mas é um diferencial bem interessante. Próximo item, logística. E aí, logística, gente, o que eu diria para vocês que pode ajudar muito você a entrar no mercado de trabalho é, antes de se formar, fazer um estágio, mas não um estágio obrigatório. Tentar fazer um estágio um pouco maior, tá? É claro que estágio paga bem menos, mas ao mesmo tempo ele te dá uma experiência muito grande e ele te impulsiona na carreira de maneira fabulosa. Se você puder, de repente, largar o emprego e fazer o estágio, eu aconselho, porque vai ser um diferencial muito grande para você. Sem falar que logística também virou bola da vez. O que está sendo agora feito por Mercado Livre, Magazine Luiza, se você acompanha notícias, você percebe isso, é fazer centros de distribuição. Porque o que essas empresas querem é dar para o consumidor a noção de que comprar virtual é legal. O prazo de entrega é muito rápido, mas eles só vão conseguir isso fazendo grandes, imensos centros de distribuição. Então é algo que você que faz logística já está acompanhando, já sabe, e se não acompanha, comece a ler notícias que você vai ficar espantado de ver o que tem de oportunidade aí para quem está indo para essa área, tá? E por fim, técnico em RH e técnico em segurança do trabalho. As poucas pessoas que ficarem nas empresas ali fazendo um trabalho braçal vão ser pessoas que vão ser cada vez mais bem cuidadas, com o técnico do trabalho, com o RH providenciando treinamento, desenvolvimento, fazendo um bom recrutamento, vendo qual sistema é melhor para fazer o teste do perfil e por aí vai. Então RH é um trabalho muito interessante que tão cedo não vai ser substituído por máquinas, tá? Somente alguns itens específicos que vai ter essa substituição. Mas lembre que se você se formar para técnico, você vai estar sendo formado para cargos simples, para executar tarefas simples. Tarefas complexas e grandes só depois que você fizer uma faculdade. Mas a melhor maneira que tem de você entrar no mercado, mesmo para fazer as coisas grandes, é com curso técnico, tá? Comece pelo técnico e depois qualquer coisa faz uma faculdade aí, segue um outro caminho. E por fim, segurança do trabalho também é algo que cada vez mais a lei vai exigir que as empresas tenham esse técnico. Já existe legislação que fala que para tantos funcionários, o porte da empresa, o número de pessoas, tem que ter um engenheiro de segurança do trabalho, tem que ter tantos técnicos em segurança do trabalho. Pode ter certeza que é somente uma questão de tempo para que a fiscalização aperte e essas empresas aumentem o número de contratação desse tipo de profissional. Mas vai um alerta para você que está fazendo técnico em segurança do trabalho. O técnico em segurança do trabalho não é o sujeito bonzinho da empresa. Ele é o paizão que pega no pé para o pessoal usar capacete, pôr luva, usar óculos de proteção,
E é responsabilidade de você que está fazendo esse curso e que vai atuar, fazer com que as pessoas cumpram essas regras. Porque você é responsável para que ela saia da empresa e volte inteira para casa depois para a família dela. Então já comece a mudar suas posturas, comece justamente a perceber o que é que vai se exigir de você para que você seja um bom profissional e tenha oportunidade no mercado de trabalho. Para finalizar, eu quero deixar bem claro para você que o mundo não vai voltar a ser aquilo que era em janeiro de 2020. Até que tudo se normalize, se as vacinas derem certo e a gente torce para que dê, vai demorar um tempo para que todos tenham vacina. Então as empresas vão apostar nos jovens, porque os jovens às vezes pegam Covid e nem sentem. Enquanto que uma pessoa idosa, mas que tem experiência, ela vai necessitar de repente ser até entubada. Então as oportunidades nesse curto período aí que a gente vai ter pela frente vão ser destinadas principalmente para jovens. Então os jovens têm uma oportunidade fantástica nesse momento de conseguir oportunidades no mercado de trabalho. Mas para isso você não deve deixar de estudar, se preparar e fazer mudanças até mesmo na personalidade para atender aquilo que é o padrão que as empresas esperam dos funcionários que venham atuar com ela. Tá? Eu espero que todos vocês tenham sucesso. Eu agradeço ao pessoal aí da ETEC de Itapira que me deu essa oportunidade de falar na feira aí de vocês, que vai ajudar com certeza muitos a conseguir oportunidades ou simplesmente conseguir ampliar um pouco mais o leque de informações e de visão que está tendo no mundo nessa época tão conturbada. Um abraço, gente! Até mais!